Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos encerrar a sequência de aulas em que temos desenvolvido um sistema de semáforo. O objetivo em si dessas aulas não é mostrar como funciona o semáforo em si, né? Mas o objetivo é tomar como exemplo uma situação real para que nós possamos nos apropriar de conhecimentos da programação direcionados especificamente para o Arduino, em que podem ser úteis para outras aplicações diversas. Dentre esses conceitos, nós vimos como controlar dispositivos de saída, que nesse caso aqui são os LEDs que representam cada estado do semáforo. Nós aprendemos como é que utilizam dispositivos de entrada, que é quem vai controlar o início do funcionamento, a interrupção do funcionamento desse semáforo. Ele é um interruptor de duas posições, em que na posição desligada ele não não inicializa, né, a sequência de funcionamento do semáforo, e com a posição de ligado nos 5 volts ele vai fazer com que esse ciclo ele seja executado normalmente. Além disso, nós vimos como fazer, né, através da impressão com a comunicação serial, através dos comandos serial print, como comunicar, informar para uma central, um computador que esteja conectado diretamente com o Arduino, quais os estados de funcionamento desse sistema, de acordo com cada etapa em que ele está inserido. Entre as estruturas, nós utilizamos uma estrutura de seleção em que eu consigo perceber quando o interruptor está ligado ou quando ele está desligado, né? Então essa estrutura é uma estrutura condicional, e na aula de hoje nós vamos ver como é que eu uso uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição ela pode ser útil, por exemplo, quando eu quiser executar um ciclo definido de repetição de determinados comandos. Então, digamos que eu quero melhorar o que temos feito até agora, de forma em que não seja mostrado diversas vezes o texto fora de funcionamento no monitor serial, né? Até porque talvez seja desnecessário mostrar tantas vezes, e talvez seja ruim do ponto de vista de que eu vou poluir minha tela do serial monitor. Então eu posso definir uma quantidade limitada de vezes em que isso vai aparecer aqui na minha tela. Para isso, nós precisaremos também de uma variável adicional chamada de, por exemplo, controle, que será a variável que irá fazer o controle de quantas vezes eu terei a repetição aí definida pelo programador em si, né? Ela vai ser uma variável do tipo inteiro, porque ela vai fazer a contagem de quantas vezes já foi impressa. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Como essa contagem eu quero fazer dentro da estrutura else, senão, ou seja, dentro de quando o interruptor ele está desligado, já que o if, né, a parte verdadeira seria o funcionamento normal do circuito, então eu vou ter que usar uma estrutura do tipo while. O que é que significa o while? Enquanto, né? Então, enquanto essa variável de controle for menor do que 3, e aí eu estaria definindo para que esse ciclo aqui que está entre o início e o fim do while, né, ele seja executado 3 vezes. E aí eu vou dar um espaçamento aqui só para a gente conseguir perceber quando é que ela começa e termina, né? Então eu vou conseguir fazer o controle de quantas vezes eu vou estar funcionando. Já que essa variável ela começa com um controle igual a 0, quando eu vier fazer essa primeira verificação do while, ou seja, enquanto o controle for menor do que 3, e de fato é menor do que 3 porque eu inicializei ela como 0, então eu vou fazer essa sequência de ações. Só que, enquanto eu não manipular esse valor inicial de 0, eu vou estar indefinidamente imprimindo como se nada estivesse fazendo efeito. Então veja, para que isso seja corrigido, eu posso, por exemplo, né, parar minha simulação aqui, fechar o serial monitor, limpar, né, fechar o serial monitor. E aí, a cada vez que esse ciclo for executado, eu posso fazer um incremento dessa variável controle, onde o controle é igual a controle mais 1. Ou eu poderia dizer que
o controle, para o incremento eu poderia utilizar o controle mais, né? E aí você pode ver que quando eu abrir o meu serial monitor, ele vai imprimir 3 vezes e vai parar. Para que a gente possa demonstrar de forma clara, né? Eu poderia colocar aqui o controle igual a controle mais 1. E aí você vai perceber que o efeito ele é o mesmo. Se eu quiser melhorar um pouco mais, então eu poderia colocar um delay antes dele repetir, né? Então ele pode mostrar aqui sem funcionamento a cada, vamos dizer assim, a cada 3 segundos, né? Vou limpar aqui, e aí ao invés de mostrar todos de uma vez só, né, ele vai contar 3 segundos entre um aviso e outro. Porém, acontece que depois que executada a terceira vez, a variável ela vai estar, vamos fazer a conta aqui, né? Enquanto for menor do que 3, ele faz, né? É 0, então é 0. É menor que 3, faz uma vez e passa para 1. Ou seja, o valor anterior, que era 0, mais 1. Ele faz a segunda vez, aumenta para 2. Faz a terceira vez, mostra, né? E aí aumenta para 3. Só que aí ele para na terceira vez porque ele verifica se o controle é menor do que 3. Só que ele não é menor do que 3, ele é igual a 3. Né? Certo? Então, a partir do momento que ele encerra esse ciclo 3 vezes, a variável vai ficar com o valor congelado. Veja só, ele vai imprimir 6 vezes porque ele já tinha impresso 3. E aí ele vai ficar com o valor congelado igual a 3, porque em nenhum momento eu disse novamente para essa variável voltar para o valor igual a 0. Então você vai ver que ele vai funcionar normal. Siga, vai passar 2 segundos aqui, eu vou desligar. E você vai ver que quando ele encerrar esse ciclo, né, ele vai interromper o funcionamento do circuito, mas ele não vai me avisar que está sem funcionamento. Por quê? Porque ele tentou verificar aqui, viu que a variável não é menor do que 3, é 3, e aí ele se comportou como se nada tivesse acontecido. Para corrigir esse problema, eu vou acrescentar no fim do ciclo completo, que é quando ele deveria parar, né, que essa variável de controle ela é igual a 0. Ou seja, eu vou resetar a minha variável. Então, eu vou ter uma situação aqui em que eu vou imprimir 3 vezes que está sem funcionamento antes de ligar o circuito. Se eu iniciar, ele vai fazer lá, né? Vai começar o funcionamento do circuito antes de imprimir as 3 vezes. Mas quando eu clicar, né, para funcionar o circuito, ele vai mostrar as mensagens de cada estado. Vermelho durante 10 segundos. O verde logo em seguida por 8 segundos. Depois dos 8 segundos o amarelo por 2, eu desliguei o circuito e espero que ele me mostre sem funcionamento. Fora de funcionamento, fora de funcionamento, fora de funcionamento. E aí ele já não mostra mais a quarta vez. Então, você vê que eu precisei desse pequeno detalhe aqui para conseguir resetar o valor da minha variável, né? Como exercício para hoje, e para a gente encerrar esse ciclo de atividades envolvendo semáforos, eu vou pedir que vocês pensem em uma forma de, ao invés de ter somente um conjunto de semáforo, fazer como se existisse um cruzamento, né? Então, o que é que vocês vão precisar acrescentar? Vocês vão precisar acrescentar mais 3 LEDs, um vermelho, outro amarelo e outro verde. E enquanto esse estiver aceso, o outro vai estar no verde e no amarelo. Quando o outro estiver no vermelho, esse vermelho aqui apaga, liga o verde, acende o amarelo e assim sucessivamente. Ou seja, são 2 conjuntos de semáforo. E que eu gostaria de controlar todos eles, já que eles devem ser sincronizados com o mesmo botão. Ou seja, se eu ligo o botão, funcionam os 2 conjuntos de semáforo ao mesmo tempo. Se eu desligo o botão, eu gostaria que interrompesse o funcionamento dos 2 conjuntos de semáforo também ao mesmo tempo. E além disso, que ele consiga me mostrar aqui os ciclos de funcionamento
que tanto me informe o estado de um semáforo quanto de outro semáforo, né? E que ele também consiga fazer o controle, né, através de uma contagem definida de quantas vezes ele vai me mostrar sem funcionamento, certo? Então eu espero que tenha sido claro para vocês. É um exercício bem interessante. Nas próximas aulas vocês vão aprender como utilizar a Protoboard e na sequência nós daremos desenvolvimento a outros projetos. Até lá! Tchau!